Olá, bom dia. Me chamo Railson, eu sou analista de tecnologia da informação do Instituto Federal do Piauí e aluno do programa de pós-graduação em Ciência da Computação da UERN, UFESA. Estou aqui para apresentar o trabalho Redes Neurais Convolucionais aplicado no diagnóstico do câncer de pulmão, desenvolvido por mim, em conjunto com o aluno William Ramon Bessa, sob a orientação dos professores Sebastião Marcelino Pereira e Francisco Mito Mendes, neto do programa de pós-graduação. Esse trabalho ele surgiu como um desafio da disciplina de inteligência computacional do nosso mestrado, onde a ideia era aplicar modelos de inteligência computacional sobre alguma área específica para se ter um resultado, algum problema dentro da sociedade. Como a gente vai ver, também foi muito impulsionado devido à pandemia do novo coronavírus, certo? Ideias que foram apresentadas durante o decorrer do ano de 2020 e 2021 foram aproveitadas, né, e modificadas para se ter o diagnóstico do câncer de pulmão. Aqui um breve roteiro, a gente vai ter a introdução, os trabalhos relacionados, uma amostragem, né, do banco de dados, as redes convolucionais que foram implementadas dentro do nosso artigo, os resultados e uma breve conclusão. Como a gente bem sabe, quando a gente utiliza redes neurais convolucionais, não estamos trabalhando, né, com dados estruturados, né, dados que estamos acostumados a se trabalhar ao se utilizar a inteligência computacional, modelo de inteligência computacional. Aqui existe uma maior complexidade porque a gente está trabalhando com matrizes de valores, certo? Que elas podem ter um ou três ou mais canais de cores. E os objetivos desse tipo de redes é identificar padrões, objetos e regiões em imagens de forma automática. Durante o ano de 2020 e também durante o ano de 2021, após o surgimento do novo coronavírus, diversas pesquisas foram publicadas, muitas descrevendo diagnóstico baseado em modelos computacionais inteligentes, tendo as redes convolucionais muito, né, a ter desenvolvido, a ter contribuído para dentro dessa área. Ao se analisar a literatura, é possível verificar, né, uma análise automatizada de lesões do pulmão, buscando diagnóstico mais preciso, e a utilização de imagens de raio-x do tórax e tomografias computadorizadas da região do pulmão. Nesses trabalhos descrevem-se, né, soluções que conseguem fazer diagnóstico com acurácia acima de 90%. Certo? Então, para o novo coronavírus, para a detecção automática de coronavírus, as redes convolucionais se mostraram eficientes. Outro problema de saúde pública, além da Covid-19, trata-se do câncer de pulmão, certo? Que segundo o INCA, só no ano de 2019, 24 mil pessoas vieram a óbito aqui no Brasil por conta da enfermidade. Nos triênios de 2020 a 2022, 625 mil novos casos serão notificados apenas aqui no Brasil, certo? O óbito do câncer de pulmão, ele é causado principalmente pela falta do tratamento especializado e também pelo diagnóstico não tão precoce da doença, certo? Ao se identificar precocemente o câncer, o paciente tem uma maior taxa de sobrevida. Então, a gente pode utilizar, né, os modelos computacionais para tentar, né, prever antes se a pessoa está ou não com a doença, para ver se aumentamos a sobrevida desse paciente. Alguns dos trabalhos relacionados, a gente baseou-se muito nessa área da Covid-19, das redes convolucionais aplicadas à Covid-19, porque as regiões, né, as análises, elas são parecidas, tanto para o câncer de pulmão quanto para a Covid, certo? Dois trabalhos que serviram de grandes motivadores para a gente foram esses publicados pelo autor Hans Ade, nos anos de 2020 e 2021, certo? Um desses trabalhos apresenta modelos de diagnóstico de Covid-19 baseados em imagens de raio-x, já o outro ele mostra um modelo de predição de Covid-19 baseado em tomografias computadorizadas. O primeiro deles, que baseia-se em raio-x, conseguiu 99% de acurácia, já o segundo conseguiu mais de 98% de acurácia. Em ambos os trabalhos, observa-se, né, a utilização de arquiteturas já existentes, já documentadas, como é o caso da ResNet 50V2 e a Exception, certo? Então, esse trabalho, ele serviu bastante de norte para o que a gente tentou desenvolver dentro do nosso artigo. Partindo dessa questão de pesquisa, de que as redes convolucionais elas conseguem diagnosticar a COVID e que as regiões, né, de análise são semelhantes, quão eficiente seria um diagnóstico automático
do câncer de pulmão, utilizando esse tipo de modelo. Então, a gente partiu desse pressuposto e fomos fazer a implementação de diversas redes neurais convolucionais a fim de identificar como elas se comportariam, né, quando apresentadas imagens do pulmão de pessoas com câncer, como a gente vai ver a seguir. Buscamos, né, uma base de dados de imagens, com imagens de tomografias computadorizadas da região do pulmão, certo? E também trabalhar com uma classificação não binária, certo? Então, a gente partiu para uma classificação baseada em 3 classes, certo? Então, essa base que a gente encontrou aí, que OTH-NCCD do Hospital de Câncer do Iraque, ela é uma base recente, nova, e que vem passando por constante atualização, certo? A última atualização dela foi em março de 2021, e no momento ela encontra-se, né? Ela possui 3 classes de imagens, certo? Tomografias com tumores malignos do pulmão, tomografias normais e tomografias benignas. No total, a gente tem um total de 1.097 imagens, né, do dataset, e vale frisar que a quantidade de imagens benignas, de tumores benignos, é menor do que os malignos e os normais. Aqui, uma amostragem, né, das imagens, desses exemplos que a gente apresenta para a rede neural convolucional, certo? Essas imagens, elas são em escala de cinza, ela tem 512 por 512 pixels e apenas um canal de cor. A gente pode ver que nas regiões, quando o tumor é do tipo maligno, ela apresenta uma maior porcentagem de pixels brancos ou pixels claros, certo? Diferentemente dos tumores normais. Já o benigno, algumas regiões da imagem, elas se diferenciam de uma imagem normal. Para os nossos experimentos, utilizamos o TensorFlow, né, e a API Keras do Python, certo? Como nossa base era relativamente pequena, ela tinha 1.097 imagens, tivemos que trabalhar com o conceito de argumentação de imagem, certo? Que seria transformar nossas imagens de entrada, utilizando transformações de tamanho, de zoom, de posição, para que a gente conseguisse apresentar mais imagens para as redes e assim elas conseguissem aprender melhor, né, para ter uma melhor classificação. Nesse trabalho foram implementadas 3 redes convolucionais. A primeira dela, 2RConv, que é uma rede sequencial baseada em LINET. A Exception, com transferência de conhecimento. Certo? Pegamos a Exception e realizamos a transferência de conhecimento. E uma ResNet 50 V2, também com transferência de conhecimento. Na última etapa, após implementados e treinados esses 3 modelos, a gente fez um 4º classificador baseado em votação, que ele agrega os valores das 3 redes neurais em um único resultado, a fim de melhorar essa classificação final. Nosso conjunto de dados de 1.097 imagens, ele foi dividido 80% para treinamento e 20% para a validação, certo? Como eu disse, foi necessário utilizar o Image Augmentation nesses 80% para que a gente conseguisse ter mais imagens para apresentar para essa rede, para essas redes neurais. Como a gente pode ver, os tumores benignos, imagens com tumores benignos tinham menores quantidades, então a gente tinha menos imagens de treinamento benigno do que maligno e normal. Os parâmetros de treinamento das nossas redes neurais, eles foram semelhantes. Então, a gente utilizou a mesma taxa de aprendizagem, tamanho de batch, otimizador, função de perca e a quantidade de épocas também, que foram 50. As transformações de imagem augmentation foram as seguintes. A gente fez o flip, horizontal e vertical em todas as imagens de treinamento. A gente utilizou um zoom range de 5%, então essas imagens ela pode ter um zoom que varia de 0 a 5% de forma aleatória, e também uma mudança da posição tanto para cima quanto para os lados de 5%, certo? Então essas imagens elas vão estar um pouco diferentes do original quando apresentada para as redes neurais. Isso daí evita um pouco do overfitting e também vai tornar essas redes mais precisas, porque ela vai ter mais exemplos de treinamento, ela vai generalizar melhor. Em todos os casos, foram rodadas 50 épocas, certo? E definido uma função de callback a fim de identificar os melhores parâmetros, né, dentro dessas 50 épocas. No caso, a melhor acurácia geral
para cada uma das redes ao se executar essas 50 épocas. Aqui, um relatório de desempenho inicial, né? Nessa primeira imagem, a gente tem um relatório inicial de desempenho. Como a gente pode ver, a acurácia geral de todas as redes ficou próxima de 90%. A 2RConv ela ficou com 89%, enquanto a ResNet 50V2 conseguiu 90% e a Exception 91%. Cabe destacar aqui que as redes não conseguiram, né, se identificar bem os tumores benignos. Certo? Então, a gente pode ver aqui, tanto na precisão quanto no recall, que ao se trabalhar com tumores benignos, essas redes não conseguiram generalizar bem. Isso pode se dever ao caso também da quantidade de exemplos que a gente apresentou para a rede neural, certo? Como o maligno e normal, ele já possui uma quantidade maior de exemplos, ela conseguiu generalizar melhor, certo? A precisão e o recall para o maligno e o normal, elas foram todos acima de 90%. A precisão de maligno, normal. Por fim, nós decidimos fazer o seguinte: como a gente estava com esse problema da classificação dos tumores benignos, a gente resolveu verificar como esse modelo conseguiríamos agregar o resultado desses 3 modelos para se ter um último resultado, né, mais interessante. Para isso, utilizamos o conceito de votação. Então, no caso, a gente apresenta a imagem para a rede, para as 3 redes, pega essa classificação e depois iremos fazer uma votação, certo? No caso de houver empate, se uma rede disser que é uma classe e a outra rede disser que é uma segunda classe, a gente vai utilizar o resultado da saída de exception, certo? Porque o exception, ele apresentou melhores saídas, né, melhores valores de recall para o problema, certo? Então, no caso da nossa implementação, o exception, na votação, se torna mandatário. Ao se fazer isso, a gente conseguiu aumentar um pouco a acurácia geral, certo? A acurácia geral ela foi para 92%, e também o recall do benigno ficou em 50%. Os tumores malignos, ele conseguiu identificar 99%, e os normais 95%. Foi um resultado bom, certo? Mas que bateu novamente nesse problema de ter poucas imagens com exemplos de tumores benignos. Aqui podemos ver uma matriz de confusão desse sistema de votação, né? Esse sistema de votação, ele conseguiu identificar metade das imagens da validação dos benignos, mas a outra metade ele identificou como se fosse um tumor, como se fosse uma imagem normal. Já para os malignos, a precisão dele foi bastante alta. De 112 imagens, a classificação foi errada em apenas uma. Em tumores normais, a classificação ela foi correta em 79, e 4 desses tumores normais foi identificado como se ele fosse do tipo normal. Benigno, perdão. E como conclusão do nosso trabalho, a gente chega que sim, as redes neurais, elas convolucionais, elas são eficientes no diagnóstico automático do câncer de pulmão, que a taxa de acerto da votação ela foi de 99% para os tumores malignos, e se a classificação, se não tivéssemos utilizado as 3 classes ou apenas 2, nosso modelo conseguiria apresentar uma acurácia de 98%, mas como queríamos testar essa classificação multiclasse, fica como um experimento, como uma divulgação de resultado. Por fim, cabe salientar que houve uma dificuldade na classificação de imagens com tumores benignos, isso porque, provavelmente, devido à quantidade, né, menor de amostras dentro da nossa base de dados. Então, esse foi um dos problemas que a gente verificou dentro do nosso trabalho. Seria um ponto a melhorar, buscar mais imagens desse tipo. Pode ser que nas próximas atualizações da base, mais imagens venham e a gente possa melhorar essa classificação. Então é isso, muito obrigado, estamos abertos a perguntas.